Fabrício Bruno. Na minha perguntando opinião. pra você. Não. Não foi. Certo. Marcelinho Carioca. Não. Falta no Fabrício Bruno? Não. Falta no Cássio? No segundo momento, sim. Pra mim, não. Souza. Falta no Fabrício Bruno? Não. Falta no Cássio? Fácil. Foi falta. Tá. Juca. Pra mim, já foi falta no Fabrício Bruno. A carga nas costas dele. E o lance do Cássio, pra mim, o atleta tá disputando a bola ali pra tentar pegá-la. Uma mão só no chão, pra mim, não credencia que essa bola é segura para o goleiro. Mas você não é... Então ele divide pra poder Não, fazer. ele fez a pergunta que eu tô na dúvida também. O cara botou Não, já tá... a bola no chão, ele botou a mão em cima. Aí já tá no controle dele. Você E não eu pode tenho tocar aqui nele. mesma bola no chão? Mesma bola no chão. É. E eu tenho Muito aqui agora, polêmico. Suzinha, as falas do Cássio. Isso. Então, muito polêmico esse lado. lado. E agora vamos ouvir aqui as palavras do Cássio na voz de Alexandre Richard de Andrade. Porque perguntaram pra ele sobre a arbitragem. Aí ele falou, também teve problemas. Quero entrar no assunto de arbitragem, mas acho que chega de todo mundo ficar falando. Beneficiou esse, beneficiou aquele. Se a gente não se unir para melhorar a arbitragem e falar, se a gente pegar todos os times que foram prejudicados e todos os times que não foram, podia falar sobre as situações que aconteceram hoje. Mas, cara, acho que nós temos que nos unir. A CBF, nós, jogadores, nós temos que se juntar para melhorar isso. Porque eu vejo que muita gente não está se importando com o futebol. Eu já reclamei da arbitragem em certos momentos, mas, cara, pelo futebol, você tem que parar. Se unir e ver o que pode ser melhorado para ajudar os árbitros. Porque eles são seres humanos como a gente. Eu já sofri com depressão, com pressão, eu sei como é ruim. Imagina um árbitro. A cobrança não é. Enquanto ele erra, eu vou fazer pelo bem do futebol, pela melhoria do futebol. Só que o seguinte, existe o erro intencional, tendencioso e aquele aleatório que ele errou mesmo. Eu acho Vários jogos do Palmeiras errou com medo de ser punido, por interferências extracampo. Aí não. Existe algo assim, eu até respeito a opinião do Cássio, mas existe... A gente sofre pressão em todo lugar. Em todo lugar, em toda circunstância. Quem trabalha, sai para trabalhar, sofre pressão, é pressionado toda hora. Agora, existe algo que é muito grave, Corpinho, nisso tudo. Tem que melhorar? Tem, mas, pô, a gente tá brigando contra imagem, pô. Não existe, pô. Deslealdade, né? Pô, você tem que... A gente não tá aqui levantando uma hipótese, a gente não tá falando de algo que há uma dúvida muito grande, a gente tá falando de imagem, pô. Lances claros. Claro, o questionamento aqui, entendeu? O questionamento aqui, ó, lances claros. Pênalti do Jorginho do Flamengo em cima do Gustavo Gomes no Maracanã. Boa. Pênalti claro, erro gravíssimo do árbitro. Expulsão não marcada de Andréas Pereira em cima de Marcos Antônio. Pênalti não marcado para o São Paulo, a favor do São Paulo contra o Palmeiras no Morumbi, no clássico São Paulo e Palmeiras. Lance de hoje que Gustavo Gomes dá um carrinho imprudente e atinge a canela do jogador, Pênalti. que é lance para expulsão. Não marcado do Botafogo. Lance do Rigoni, que é o mesmo lance do Gustavo Gomes, que ele recebeu, o Rigoni recebeu o cartão vermelho que foi chamado pelo VAR. Ou seja, os lances e os erros gravíssimos. Corinthians e Internacional no Beira-Rio, 40 minutos do segundo tempo, um pênalti duvidoso, um pênalti muito polêmico, a favor do Internacional, teoricamente prejudica o resultado para com o Corinthians. São erros sucessivos, erros grotescos, erros inquestionáveis perante as imagens que geram atitudes que colocam em xeque a integridade e a moral do campeonato, do árbitro e do campeonato, porque parece sim ser tendencioso. Se não dizer assim, se não a galera, antes de mais nada, deixa seu like. E claro, né? Deixa o like na live e manda seu superchat, porque assim, não adianta. Nós estamos mostrando e estamos falando aqui, estamos falando o que está acontecendo no futebol. Não é um apresentador que odeia o Palmeiras, não é um ex-jogador que odeia o Palmeiras. Jamais. Não é um ex-corintiano que perdeu o pênalti pro Palmeiras. Não é isso que levantar que eu perdi o pênalti. O que tem a ver isso? Não é um santista que não vai assistir os jogos do Santos e tá cagando pro time dele, mas tá torcendo pro time dele não cair. Eu assisti hoje que a gente tomou gol em 22 segundos. E o Santos não vai cair. Mas assim, são erros sucessivos e erros graves da arbitragem. E que vai começar o campeonato, vai rolar o campeonato e vai acabar o campeonato. E a putaria continua da arbitragem sem vergonha dessa competição, seja para com o meu time, contra o meu time ou para o seu time. A zoação... E não fica me cortando quando eu estiver falando, não. A zoação, todo mundo sabe aqui que o Marcelo é corintiano, eu sou São Paulino. E flamenguista também. Não, eu sou corintiano. Não, você é meiuca. O Corpinho é santista, o Juca é São Paulino. São Paulino e meio, né? Que às vezes ele é aposta santista. contra. Isso. Não. A gente aposta tira onda. sim.
Não é assim. A gente tira a onda aqui quando o time perde, mas na hora de falar sério, a gente fala sério. A gente não tá aqui levantando uma bandeira contra o Palmeiras. E a gente tá falando... Infelizmente, os lances polêmicos têm acontecido contra o Palmeiras. E por isso que a gente tá levantando isso aqui. Agora, o palmeirense sempre vai ficar chateado, vai achar que há alguma coisa... Agora, é um problema do palmeirense achar o que ele quiser. Mas aqui ninguém tem nada contra o Palmeiras. A gente está falando, da mesma forma que a gente falou que foi pênalti a favor do Palmeiras contra o Flamengo, a gente está pontuando aqui lances cruciais. Então, não dá para brigar contra a imagem. Não é um lance que você vai olhar e você vai ter uma dúvida, não. Todo mundo tem o mesmo ponto. Eu vi pessoas palmeirenses que na hora da falta falou, a titia Leila. E a pessoa era palmeirense. Sim. Tipo, tirando sarro. Tirando sarro. Porque já virou pro torcedor, assim, ó, Sozinha, pro torcedor, a culpa não é do torcedor. A culpa não é do torcedor do Palmeiras, que o árbitro erra. E aí virou uma zona de conforto. Se tá errando pra nós, problema de vocês. Meu time tá ganhando. Só que aí entra uma questão agora, tática, que envolve a situação que o Palmeiras vive, que eu vou puxar essa pergunta agora pra vocês, e daqui a pouquinho tem as falas do goleiro do Carlos Miguel, que hoje, pela primeira vez na história do Carlos Miguel jogando pelo Palmeiras, não toma gol, porque são 3 jogos. Ou eu tô errado? Mas ele foi bem demais. Mas hoje ele foi cirúrgico no último lance, no lance que foi muito importante ali, que ele salva o Palmeiras, e o Palmeiras não vence dentro de casa, a terceira força do campeonato, que é o Cruzeiro, que ocupa o 3º lugar na tabela, que já tá olhando pro retrovisor que o Mirassol tá vindo com muita vontade. O que acontece? Se vencesse hoje, ia ficar 2 pontos só. O Palmeiras perde para o seu hoje maior rival e o seu adversário direto na briga pelo Campeonato Brasileiro e, quiçá, Libertadores. O Palmeiras perde fora de casa para o Flamengo, viaja para Quito e perde de 3-0 o inesperado. Toma uma lapada. O inesperado, uma lapada de 3-0 lá em Quito. Conseguiu ser inferior, jogou muito menos que o São Paulo. E empata em casa numa briga direta pela competição, pelo título brasileiro, que é o Cruzeiro também briga por fora ali, mas é um pontinho precioso. Sim. O Palmeiras deixa de somar 2 pontos hoje e o Cruzeiro ganha 1 ponto, porque no final do jogo, na Bacia das Almas, o Cruzeiro teve um jogador expulso. E o Flamengo perdeu ontem também, né? E o Flamengo perde ontem, que ajudou ainda mais o Palmeiras a entrar um pouco mais confortável, com uma moral um pouco mais elevada, não precisa dizer moral elevada, mas assim, ó, com um pouco menos pressão. Mais confiante, né? Mais confiante para poder enfrentar um Cruzeiro que ora perde sua força, ora mostra sua grandeza, mas o Palmeiras, de fato, 3 jogos sem vitória, Souza e Marcelinho. E quinta-feira tem uma grande decisão dentro de casa. Hoje colocou 40 mil pessoas. Mais de 2 milhões de renda. Isso. E 40 mil pessoas apoiaram o Palmeiras nesse empate em 0-0. E o Palmeiras não jogou muito bem. Não. Nós passamos aqui quase... O Cruzeiro jogou melhor. Nós passamos aqui quase 40 minutos aqui falando de arbitragem a favor do Palmeiras, mas agora eu gostaria de saber o comportamento dos atletas e o esquema tático de Abel Ferreira, que há 3 jogos não consegue vencer. E há 3 jogos toma 6 gols. Crise. Seria essa a pergunta? O Palmeiras enfrenta o seu pior momento no ano também e precisando se provar novamente quinta-feira na sua casa diante do seu torcedor. E aí eu te pergunto, Souza, de onde Abel vai tirar essas forças e como fazer? Ó, deixa eu fazer só um relato até em relação ao nosso programa, diz o seguinte. O pessoal do chat, e às vezes o pessoal fala, poxa, vocês estão pegando no pé do Palmeiras, ou esse, aquilo, outro. Gente, ó, se hoje nós temos a nossa credibilidade, o respeito de vocês e de todos, com 10 mil, 15 mil pessoas assistindo a gente, e aonde nós estamos indo e não vamos chegar, é respeitando vocês. E assim, sou corintiano pra caceta. São Paulino, santista. Mas você citou o momento que foi pênalti pro Palmeiras em cima do Flamengo, porque você aponta o que é certo. Não é só puxando saco e sardinha de camisa aqui. A gente tá falando do que a gente tá vendo. E quando a gente faz a crítica é construtiva. E assim, a gente é imparcial. Porque primeiro a gente tá passando pra vocês a credibilidade e o respeito. Porque senão vocês vão pontuar e falar assim, não, eles são imparciais, só fica zoando a gente. Não. A gente fala a verdade em tudo. A gente brinca, se diverte, tudo, mas pra vocês é informação, senão o nego vai achar que, o Souza tá falando isso, o Marcelinho falando aquilo, não. E a zoação de, o Palmeiras perdeu, naquela época que fizemos Mundial, fizemos zoeira, eles fazem com a gente também. Sim. Isso é legal, Até porque estão te aloprando todo dia, né, Marcelo? Sim. Porque o seu time deve, dos 18 que contratou, não pagou 16, irmão. Do seu time, por exemplo, que tá correndo de tomar transfer ban. Eu tô falando uma coisa, ele vem falar do meu time. Ele vem te atacar. Esse cara é sujo. Não tô atacando. Sujo é você,